Boa noite, tudo bem com vocês? Mais uma live, né? Mais uma noite, mais uma semana, mais uma segunda. Graças a Deus estamos aqui para conversarmos, né? Eu ainda não consigo visualizar quem está aqui comigo, mas para quem não me conhece, que eu sei que vocês vão me compartilhar, vocês estão aí, gente, compartilhando, que é muito importante compartilhar de vocês, para que outras pessoas possam me conhecer, para que a gente possa fazer opiniões, ter conhecimentos. Eu me chamo Márcia Valéria Argolo Vale de Souza, 59 anos, casada, mãe de 2 filhos, um é enfermeiro, o outro é formado em TI, e tenho 2 netas, a Laura e a Heloíse, né? E, como vocês sabem, sou candidata a vereadora. Faço essas lives desde 2015, sempre na intenção de dizer para vocês, né, dizer para vocês o significado de algumas patologias, de algumas doenças, está orientando nos cuidados, né, na avaliação de alguns exames, mas sempre deixando claro que eu sou só uma enfermeira, eu não sou médica, não estudei para isso, mas tenho uma vasta experiência, já trabalhei em pronto-socorro, a maternidade, UTI, trabalhei há muitos anos no quarto J, né, na UTI cardíaca do Dr. Conforte, né, que já não está mais conosco, e eu tenho bastante amigos por aí afora. Então, a live de hoje ela vai ter um assunto um tanto diferenciado, porque eu não venho falar da saúde de um modo assim, um tanto patológico, mas eu venho falar de um tema que às vezes nos traz até problemas mentais, né? Pela situação em que muitas vezes nos encontramos. Hoje eu venho falar com vocês sobre política. Estamos em pleno ano eleitoral e aí precisamos ter alguma fala, né? Temos que ter alguma coisa que possamos compartilhar para melhor entendermos de que é feita a política, né? E como ela tem o poder de determinação no nosso país. Não só no nosso país, mas em todos os países, né? E aí eu queria muito que vocês viessem comigo nessa fala, nesse conteúdo, né? Que viessem com as suas experiências, que viessem com seus comentários. E aí é muito importante isso. Então, voltando à nossa história, gostaria muito que vocês compartilhassem, tá? Comece a compartilhar para que outras pessoas possam entrar na live também e nós possamos termos algumas coisas que comentar. Ela é uma live livre, qualquer um pode entrar, qualquer um pode questionar, qualquer um pode dizer o que pensa, e a gente vai tentar dar uma ideia mais ou menos de como acontece a política no nosso mundo, né? De como ela acontece e como ela não deveria acontecer. É algo mais ou menos assim, tá bom? Estou só aguardando o telefone do Jerônimo para me ver quem está aí. Ele está passando a rede de transmissão para a gente alcançar o maior número possível de pessoas enganjadas que queiram falar um pouco sobre política. Tá bom? Então vamos lá. Sabemos que, enquanto ele não chegar aqui, vamos lá. Sabemos que política, ela acontece a cada 4 anos, né? Cada 4 anos vem as eleições de vereadores, vem as eleições de prefeito, certo? E a cada 4 anos também vem a eleição de deputado federal, deputado estadual,
senador, presidente. Então, logo quando vem a do vereador e do prefeito, 2 anos seguintes, vem do presidente, do senador, do deputado estadual, federal e do governador. Então, a gente sabe que a cada 4 anos a gente tem que tentar mudar as regras, não somos nós que mudamos, mas nós podemos opinar. Como opinar? Quando decidimos quem vai estar lá, quem vai ser a sua voz, quem vai ser o seu representante. E jamais esqueçam que o povo tem a força. É o povo que coloca, é o povo que tira. Então não adianta a gente saber que temos o poder e não usar esse poder a nosso benefício, tá? Então vamos lá. Sabemos que para a votação as pessoas têm que ter o título, né? Sem o título isso não acontece. E o título ele é tirado hoje a partir dos 16 anos. Deixa eu ver quem está aqui, para a gente estar dando uma olhada aqui. Vera Lúcia Castelhano, Oilma, Marli, chegou, né? Bruno, claro, Bruno, pode fazer perguntas e meter o pau também, tá? Mas, gente, vamos compartilhando, hoje só tem 13 pessoas, até um pouquinho hoje. Maria de Lourdes Santos, Regina Cassélia, seja bem-vinda, Regina. Vamos compartilhar, gente, vamos colocar esse dedo aí para cima aí, para a gente fazer mais pessoas. Senão nossa live hoje não é de doença e às vezes a política é uma coisa chata, mas é uma coisa que a gente precisa discutir. Tem que discutir. Não tem como a gente fingir que não é com a gente, porque as consequências dela somos nós que vamos sofrer. Fui a primeira? Então, gente, vamos compartilhar, trazer os amigos para esse momento aqui, que é um momento bem necessário, né? Um momento importante. Vamos trazer esse povo aqui para a gente estar conversando. Deixa eu ajustar aqui o outro celular aqui, para a gente estar ajustando e estar pondo nossas ideias em práticas, certo? Então, vamos lá. Estou aqui ajustando aqui o celular, que é para a gente conversar aqui. Tem umas coisinhas aqui que não dá muito certo, não, mas não esqueça que estamos ao vivo. E nada ao vivo é perfeito, hein? Mas vamos fazer. Pronto. Aqui tá bem. Compartilhou, né? Então, vamos lá. Então, como a gente estava falando, a política é uma coisa que já existe há muito tempo. Eu digo até para vocês a questão da política quando houve, né? Até no tempo de Deus já existia política, né? Já existia política. Tudo era base de política. Às vezes, no templo mesmo, quando Jesus foi, né? Muitos não aceitavam o fato dele ter um Deus, e não Deus, que era o Deus do povo naquele tempo. E aí eles não aceitavam isso. Então, eles haviam pagando moedas de ouro para as pessoas se manifestarem. Foi o que aconteceu no templo. Que quando ele veio que o povo teve que escolher entre Jesus ou Barrabás, e o povo escolheu Barrabás. Então, de que acusas esse homem, né? Então, a política já estava ali. Como outras vezes também em outra parábola, quando o pessoal reclamava muito do imposto e queria que Jesus falasse mal de César. E ele falava, dá a César que é a César, e dá a Deus o que é de Deus. Ele sabia que tinha que se pagar os impostos, né? Mas que poderia ter uma outra situação, de modo que se viesse a pensar nessa redução se a pessoa tivesse a vontade de mudar isso, né? Então, assim, política vai existir sempre, sempre, sempre. O que é que a gente quer dizer com isso? Que já se existia política há muito tempo e ela perpetua, ela continua. E são essas pessoas que vão poder nos representar, dizer o que queremos,
saber pelo que lutamos e fazer a diferença. Sabemos que para votar, hoje a partir dos 16 anos, né, precisa do título, e a partir dos 16 anos já se pode votar. Acima de 70 anos já não é mais obrigado a pessoa a votar. Mas tem muita gente que mesmo assim, com essa idade, ela insiste e quer votar. Isso é bom? Isso é muito bom, isso é muito bom. Porque os antigos, eles têm a vivência, eles têm a experiência do que foi, do que é a política, do que vem sendo e como já foi. Muitas vezes eu fico triste quando eu vejo eleitores novos que às vezes não se interam na política, não vê como ela funciona, e aí no dia da eleição vota-se em qualquer pessoa. Pega-se né, o santinho que a gente fala, né, pega um informativo onde está o nome do candidato e pega do chão, ou às vezes vê quando está pendurado numa faixa. Hoje já não pode mais, no muro já não pode mais. Ou quando pega no muro lá e pega aquele número e vai lá e digita na urna. Pessoal, é muito importante que tenhamos em mente quem iremos colocar lá. Sabemos que muitos já estão lá há muito tempo, e aí você pergunta, o que fizeram esse povo? Esse povo que está lá, o que eles fizeram? Tem uma ligação aqui. O que fizeram esse povo? Né? Aqui tinha uma ligação aqui de tirar. O que fizeram esse povo? Nada, então é hora de sair. O que é a função de vereador? O vereador, ele é uma pessoa que foi colocada na Câmara por pessoas que votaram nele. Então, é a pessoa que vai te representar, é a pessoa que tem que ter projeto, é uma pessoa que vai ter que fiscalizar as coisas que estão acontecendo, fiscalizando a questão das escolas, como estão indo, ao departamento de saúde, né, a saúde de um modo geral, né, e fazer leis que possam beneficiar a população. Quem é a população? Todos são a população, mas a gente sabe que, infelizmente, quem mais sofre é o menos favorecido. E para isso é o vereador, para que ele possa fazer projetos que a lei seja igual para todos, que o benefício seja para todos, que haja isonomia, que seja igualdade para todos. Né? Porque aquele tem mais, ele pode mais, aquele tem menos, ele pode menos. E quem pode fazer isso é a gente. A gente sabe que quando as pessoas hoje, né, virou, como é que eu posso dizer? Não é cabide de emprego, porque não fica sendo emprego, né? Mas fica uma condição que a pessoa tem de trabalhar, de fazer um bico e ganhar um dinheiro a mais. Isso é fato. E o que acontece com isso? A gente vê as ruas cheias de pessoas, cheias de bandeira, né, mostrando aquele número lá. Então, aquela poluição visual, ela faz com que as pessoas que passem vejam a foto, decorem aquele número. Sim, mas o que fez a pessoa da foto? Vamos entrar, ver o que fez para seu bairro, o que fez para sua cidade, né? Vamos ver isso, que isso é muito importante. Sabemos que, nessa época, o que mais tem são pessoas candidatas a vereadoras. Por que isso acontece? Acontece porque muitos têm sonhos, né? Muitos têm sonhos. Muitos não têm nem sonhos, mas porque alguém pediu que ele fosse, porque quer preencher uma cota de mulheres, ou quer, de repente, minar alguém de um bairro que ela não possa vir e aquilo faz aquela divisão. Então, assim, são muitos vereadores. Então, eu peço muito para vocês que estudem cada um, cada um, cada um. Lembre-se que precisamos mudar quando vemos que os que estão lá nada fizeram para melhorar. Então, estão lá para quê? Veja a vida de cada um, é tudo transparente, a gente consegue ter acesso, né? As denúncias, as críticas, se estão respondendo alguma coisa, se não estão.
Então, a política é uma coisa muito séria. Muitas vezes, a gente, quando fala de política, a pessoa fala assim, olha, vai ter eleição, você tem quem apoiar? Ah, não vou apoiar em qualquer um. Ah, para mim é tudo ladrão. Às vezes a gente escuta essa frase. E às vezes não. E isso não é verdade. Não é verdade. Então, tenham sempre em mente que a questão da eleição é como se fosse uma eleição para síndico. Como assim para síndico? Alguém aqui já mora em prédio? Alguém mora em prédio, gente? Ei, gente, alguém mora em prédio? Vocês estão aí? Me respondam. Alguém mora em prédio? Oi, gente. Respondam para mim. Alguém aí mora em apartamento, prédio? Eu. Regina. Regina falou que ela mora no prédio. Perfeito. Tem síndico seu prédio? Tem síndico? Hein, gente? Tem síndico aí no prédio de vocês? Sim. Beleza, Lutz. Você falou que tem síndico. Então, quando a gente faz assim, olha, amanhã põe logo um monte de papel, um monte de informativo. Amanhã vai haver reunião, uma semana antes. Segunda-feira, dia tal, vai ter reunião com o síndico, tal, 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 tal. O que a gente vê na questão do síndico, né? A gente vai ver normas que vão acontecer, a gente vai ver na questão do síndico alguma taxa que aumentou, né? Algumas proibições, algumas liberações, e é isso. Eles avisam uma semana antes, aí a pessoa não vai. Aí chega o dia da eleição, aparece 3, 4 gato pingado. Aí o que acontece? Primeira chamada, segunda chamada, chegou, não chegou, acabou. Decidiu-se que tinha que existir. Aí chega aqueles outros que não vieram, claro, uns tiveram problemas de saúde, outros viajaram, outros não quiseram ir por ser chata a situação, cada um teve seu problema. Mas mesmo assim teve a reunião do síndico, né? E aí quando vem aquela notícia, olha, aumentou 10%, 15%, agora não pode mais colocar a bicicleta ali, bicicleta lá, e o povo começa a ficar nervoso. Por quê? Porque se, eu não estava lá, eu não decidi isso, eu não escolhi isso. Mas como deixou aumentar? Por que não brigou? Então a gente brigou, mas fomos a minoria. Por que isso acontece? Porque no dia que tinha que ir, para a gente sentar, conversar e ver o que era, o pessoal não foi. Então agora aceita. Quando você deixou de ir na reunião, você deixou de fazer valer os seus direitos, o seu voto, a sua opinião. Então, mesma coisa é eleição. Então, quando tiver a reunião do condomínio, vá, participe, veja quem não é, veja a proposta de um, a proposta do outro, né? Vai mudar o síndico, vamos ver quem é o síndico. Ah, o síndico é novo, será que dá? Não dá, não dá, procura saber sobre o síndico. Então, é isso. Eleição é como reunião no apartamento, no síndico, no edifício, porque aí eles vão decidir. E se você não estiver lá para decidir, aceite o que vier. Depois não adianta reclamar. Então, às vezes as pessoas não votam, né? Aí reclamam. Mas reclamar de quê? Se não fizeram valer o seu voto, o que ele acha que é de direito. Então, gente, votar é um direito de todos. É dever do cidadão. Ele dizer o que ele quer, o que ele não quer, ele conversar e ver essa situação. Então, é muito importante a votação. É através dela que você vai eleger o seu candidato, tá? Outra coisa que é muito importante a gente tá sabendo como fazer. Às vezes eles aparecem, como eu falei, há 4 anos, e depois eles desaparecem, eles não aparecem mais, só a cada 4 anos. Esses que só apareceram há 4 anos, vale a pena manter lá, porque só lembra de você nesses 4 anos. Só lembra que você existe nesse momento. Fez alguma coisa no seu bairro? Viu as necessidades do seu bairro? Isso é muito importante, tá? Outra coisa,
Não adianta a gente chegar no momento da eleição, a gente votar por um benefício nosso. O benefício tem que ser para todos. Ah, eu voto em fulano porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano pagou o enterro, fulano... Gente, tem assistente social para isso. E aí alguém morre e a gente não tem como ter o caixão. Só o fato dele ser cadastrado, ele ser morador, é tranquilo, não precisa pagar, tá? Vai lá e fala as condições que tem. Nada que não possa conversar. Então não fique atrelado, alinhado, fechado com alguém que fez um benefício para você. Como eu falei, o benefício tem que ser para todos, igual, é igual, é igual. Então é muito importante que a gente veja quem vai votar, por que vai votar, se vale a pena votar. É algo mais ou menos desse tipo, entenderam? Então, se a pessoa, né, passa na sua casa, um exemplo, o seu João passou aqui na minha casa e ele quer ser candidato. Então, seu João, primeira coisa, escute bem que o seu João vai falar. Se por acaso ele vai prometer o que ele não pode, você sabe exatamente o que ele pode e o que ele não pode, tá? Ah, eu vou construir isso. Vereador não constrói nada. Vereador não constrói nada. Nada, nada. O que ele fala que ele vai construir é mentira dele, ele não constrói. O que ele vai fazer? Ele vai sentar com o prefeito, que é o executivo, e vai provar para ele, por A mais B, o motivo daquela construção. Ah, eu faço, foi eu que fiz. Não tem eu faço, foi eu que fiz. Não existe. Ele levou a fala ao executivo, ao prefeito, né? Explicou para eles o motivo de A mais B, tal, tal, tal. Ele convenceu, mas é o prefeito que faz essa situação, tá? Então, aquele negócio, depois que está pronto, todo mundo quer ser o pai da criança. Sabe aquela coisa assim? E isso não é por aí, tá? Então, é muito importante que quando vocês forem votar, vejam quem é do bairro, quem pode fazer pela comunidade, as propostas de quem está vindo, se é em geral. A gente sabe que tem candidatos que, às vezes, no dia da eleição, né? Eu acho que, não sei se contrata pessoas para poder cercar as pessoas no dia da eleição, para que as pessoas façam voto aquilo, voto naquilo. Eu estou na minha terceira candidatura, mas nunca fiquei, né? Eu faço a minha votação e eu volto para casa. Eu acho que a, a escolha do povo tem que ser soberana, você não tem que estar favorecendo A ou B por isso, porque depois você vai cobrar o quê? Né? Você vai cobrar o quê? Se no dia em que você tinha que pesar as propostas dos candidatos, são muitos candidatos, tem muitas propostas, a gente vê uns que é da saúde, outros que é da segurança, outros da educação, né? Inclusive eu fiz um vídeo um dia aí com o Helder, que ele vem da educação, ele estava falando das situações que tem nas escolas, e a gente escuta muita coisa. Então a gente tem que escutar esse candidato. Esse pessoal que vive enchendo a caixinha de correio de vocês com o santinho, ele não está preocupado de dizer nada. Ele não está preocupado de informar o que ele quer para a sua melhoria ou da sua comunidade. Ele não quer nada, ele só quer tocar lá, para quando você for votar, você chegar lá, pegar o papelzinho lá, e vai votar aquele primeiro papel que você viu na caixa de correio, ou no chão mesmo, né? Ou que alguém venha te indicar. É muito importante que você pare, pense, veja as propostas das pessoas, veja se essa pessoa ficou afastada de você 4 anos, veja o que ela fez, né, de um modo geral, no município. Se não fez nada, é digno de nada, tá? E não venda seu voto, não favoreça alguém que não traga tudo, as coisas para a comunidade. Não é só você, todo mundo. Domingo agora eu fui na missa e o padre ele falou exatamente isso, né? Tem pessoas que às vezes vota, né, por um cimento, vota por uma telha, vota por... Então ele fez o favorecimento dele, ele não fez nada para o outro, porque você tem que ter alguém que quando faça um benefício, seja para todos,
a igualdade venha para todos, o benefício venha para todos, não só para você, não só para você. Então, eu fiz a minha parte que eu quis para mim, mas quando você aceitou uma coisa só para você, você esqueceu e deixou de dar o direito do outro, de colocar alguém que talvez quisesse fazer algo para todos. Então, é muito importante que a gente pense nessa questão das eleições, tá? Pensem muito. E outra coisa, a gente vê muitas pessoas que às vezes moram aqui, mas que não fazem jus, assim, eles não votam porque ainda não tiraram o título. Essas pessoas, passando as eleições, procurem regularizar, porque às vezes é o fato de não ter um título, ou às vezes não votar, isso vai implicar num concurso público. Tá? Não vou votar em ninguém, não vou justificar, não vou fazer nada. Então, deve ter um concurso público e a questão da parte do título está irregular. Então, ele não pode fazer concurso público, né? E se por acaso tiver feito e no meio do caminho ele ter visto que não estava em regularidade, fica difícil. Isso fica desfavorável. Sem contar que tem outras situações que a gente pode estar vendo que o título é um documento imprescindível e que a gente tem que ter, tá? Infelizmente, as escolas pararam de estar falando sobre organização moral e cívica, né? O MPB, né? O SPB. E isso fez com que a gente se perdesse do que está o país, do que está o mundo. Essa semana mesmo teve a questão da eleição do Maduro, né? E o pessoal falou que ele não ganhou, e nem sei como é que está essa situação aí, na Venezuela. E está essa situação aí que a gente não sabe nem como é que está, porque quer que prove que ele ganhou e não tem como provar, não tem transparência, o poder, a ditadura, isso não pode acontecer. Política, a democracia, né? E às vezes a gente tem que aceitar quem está lá. Mas não esqueçam que quem colocou as pessoas lá fomos nós mesmos. E nós mesmos podemos tirá-lo. Eu mandei hoje de manhã um print, né, para todo mundo aí, né? Uma moça que ela fala muito aqui. Eu peguei só um resuminho aqui, né? No século XVIII, o Fré, ele fala que existe 2 tipos de político, né? O político que rouba, é o político comum, e o ladrão comum e o ladrão político. Ele fala que o ladrão comum, né, aquele que rouba carteira, rouba celular, rouba os objetos, né, as coisas que as pessoas têm. E aí o político é o que rouba o quê? Seu futuro, sua saúde, porque ele ganha, às vezes não investe na saúde, então ele rouba a sua saúde, ele rouba seu emprego, ele rouba o seu sorriso, porque você viver numa gestão em que você não tem emprego, em gestão em que você não tem estudo, em gestão em que você não tem moradia, é complicado. Então aí é o ladrão que rouba os seus sonhos, né? O ladrão político, ele escolhe você, ele escolhe você para te roubar. E o ladrão político é você que escolhe, né? E aí a gente sabe o quê? Que se nós não escolhermos, não o ladrão, né? Mas se nós não escolhermos o político certo, é isso que a gente vai sofrer. A gente vai sofrer porque não temos nada que possa nos ajudar. Não tem aquele que vá gritar por nós. Não vamos ser aquele que vai nos ajudar de modo geral, não a um só, a todos. Então, o ladrão comum, né, ele escolhe você para roubar você. E o político é você que escolhe ele. Certo? Eu acho que isso mesmo, Regiane Cassalho, a gente tem o poder de escolher. Poder de escolher. E aí eu
não quero aqui gerar opiniões, mas a gente tem que ver quem são os políticos que lá estão, e há quanto tempo que lá estão, e o que fizeram para lá permanecer, né? Não adianta você ter um político, fulano é político há tanto tempo, fez o quê? Que projetos? O que ele fez de bom? Fez nada? Então tá fazendo o quê? Político, gente, não é para estar tampando o buraco da rua, tá? Tem gente que vai, tem um buraco na minha rua, já liguei lá, ninguém veio arrumar, ninguém fazer, vou ligar a polícia, tal. Não. Eu tô com um problema aqui, tá tendo na minha rua, tá tendo surto de dengue. Não é político que vai ver isso aí, não. Secretaria de Saúde. Vai ligar lá e vai cobrar. Mas eu ligo, não adianta. Junte 3, 4, 5, 6. Não adianta. Pega um monte de pessoas, bate panela lá e começa a falar que tá surto de dengue, ninguém tá aí. Você vai ver rapidinho como vai resolver. Porque hoje em dia tá aí na televisão. Aí tá lá a Record, a Globo, a SBT. Quando o povo faz a chamada, quando o povo faz o barulho, automaticamente isso vem. E aí, aquela cena lá do povo batendo panela, porque teve dengue, porque a escola aconteceu isso, aconteceu aquilo, rapidinho a prefeitura vai e faz alguma coisa. Por que ela faz? Porque a imagem da cidade está sendo exposta. A imagem da cidade, dependendo, ela está sendo o quê? Prejudicada. A imagem da cidade sendo, né, denegrida, né? A imagem da cidade. Então aí é quando ligam para lá, falam, olha, o pessoal está reclamando, tal. Aí, não, em resposta, a prefeitura nos disse que vai tal dia resolver a situação, tá? Mas isso aí a gente pode fazer sem precisar de vereador. Tá aí as redes sociais, acabei de falar. Então, o vereador tem que ter projetos. Que projeto você fez? O que você tem para a gente? O que você fez para a gente? Então, escutem o vereador quando ele bater, e se é que ele vai bater, né? Porque ele não bate, ele manda o pessoal na casa de vocês, sem nem ao menos escutar vocês. Joga lá o papelzinho, né, o santinho, como a gente fala, e vai embora, e não retorna mais. Então, político, ele tem que ir na sua rua. Ele mora na Alhambra, ele não vem. Ele tem que arregaçar as calças e ir para a sua rua. Que político é esse que vai pedir voto se ele não aparece? Que político é esse? Tá na hora de mudar, gente. Tá na hora de mudar essa história. Deixa eu ver quem é que tá por aqui. Jota, Márcia, muito bom. Estou aprendendo. Mas é isso mesmo, Jota. A gente tem que ver isso, cara. A gente tá cansado de ser enganado. A gente sabe que hoje em dia, eu como enfermeira, eu recebi uma denúncia. A denúncia não, um comunicado, né? Me informaram que tinha uma escola aí, que uns adolescentes haviam sido encaminhados para uma unidade de pronto-socorro, porque na escola beberam a mais e ficaram ruins, tiveram que ir para o pronto-socorro, né? Foi chamado de serviço móvel, né? Que é UPA, ambulância lá, e levou essas crianças lá. E eu comentei com alguns amigos que eram da saúde, da saúde e da educação também. Perguntei pessoal da saúde se tinham chamado o conselho tutelar. Não chamaram. E eu perguntei para uns funcionários da educação o que foi feito a respeito, né? Se não tinha a possibilidade de eles estarem vendo, porque às vezes eles não levam na garrafa, ou levam na garrafa, não sei, tiram na bolsa, ou levam na garrafinha de água, não sei como é que eles fazem para que aquilo possa entrar na sala de aula. E aí o professor falou que não podia pegar a garrafinha de água, por não saber se ali tinha bebido ou não, porque o ECA deu alguns direitos aos alunos, e aí não podia fazer isso. No meu tempo, não estou recriminando os professores, longe disso, mas no meu tempo existia aquele inspetor de aluno, existia aqueles representantes de classe, a gente
Eu lembro que quando tinha a professora perguntava quem queria se candidatar, e a gente volta, aí 2, 3, 4, a gente escolhia quem era, quem não era, e esse aluno, que era representante de classe, ele ajudava o professor, né, nas dificuldades do aluno. A gente sabe que hoje em dia é um professor para 500 alunos, né, 500 não, né, mas uma grande quantidade de alunos, e ele não dá conta, então ele precisa fazer dos alunos deles parceiros, porque eles chegam e vão falar. Eu tenho parceiros na saúde também, sabe? Às vezes o paciente vai no médico e aí ele vem com o marido e a gente pergunta, como é que o senhor tá? Ah, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. A mulher, não, ele não tá bem, ele tá aí, você tá isso. Mulher, cala a boca. Ah, tá vendo? Ela vem quer falar por mim. Porque ela é parceira dele. E ela tá vendo o que ele passa. Na hora ele fala que tá bem, mas ele não tá bem. Então a gente precisa, parceiro. Então a gente tem que ter essa visão, de que a gente precisa trabalhar mais a saúde, trabalhar mais a educação, trabalhar mais a segurança. Eu estou sabendo que vão fazer uma base móvel aqui no Solemar. Uma base móvel não, é um GCM, uma base da GCM. E aí a gente pensa, pô, legal, vai ser legal. Mas o que ela vai fazer? Ela vai ficar parada, ela vai rodar? O que ela teria que fazer? Ela teria que sair, conhecer a comunidade, porque como não tem aqui, eles vêm de fora. Então eles têm que rodar a comunidade, saber marcar reuniões com os moradores, procurar saber dos moradores, as necessidades, os horários, que tem maior pico disso, de roubo, de furto. Então, assim, gente, a gente tem que viver bem, fazer com que todo mundo viva bem, mas parece que tem que ser políticas públicas, a gente tem que sentar, chamar para conversar. Ah, o fulano colocou lá, abriu uma unidade móvel, abriu lá uma USAFA, abriu lá alguma coisa, mas como funciona? Como funciona? Vai lá, vê como funciona. Se está tudo bem, se não está bem. Essa é a função do vereador, fiscalizar. Nos pronto-socorros, no pronto-socorro, no pronto-socorro não tem médico. E por que não tem médico? Não tem um plantão, não tem médico? E por que não tem médico? Tem fechou o horário, aí um dorme, aí outro acorda, outro dorme. Não. Plantão é plantão, todo dia plantão. Plantão te dorme quando não dá, não dorme. E eu vivi anos, trabalhei muitos anos à noite, e eu nunca dormia, porque eu tinha muito medo de dormir, acontecer alguma coisa, e de repente me culparem por esse acontecimento. Então a gente tem que entender que vereador é para fiscalizar, é para fazer projetos, é para achar soluções. Não ficar sentado num gabinete porque não tem água, porque não tem luz. A minha casa não tem luz, minha casa não tem água. Conversa com o cara do lado, né? Conversa com o rapaz do lado, leva a conta de água ou a conta de luz e vai lá na Sabesp e fala, minha casa é desse outro lado, aqui é o documento disso, e ele faz. Então, quando a gente começa a fazer coisas que não quando o vereador começa a fazer coisas que não é da alçada dele, fica essas coisas que estão aí, que aí estão, os favorecimentos. E a gente quer tudo para todos, igualdade. Entendeu? Vereador office boy de luxo. Ele está falando que vereador é office boy de luxo. Então a gente tem que entender isso, que a gente precisa mudar essa questão. Então, volto a bater na mesma tecla. O vereador não está aqui para poder estar fazendo a questão do buraco, fazendo a questão da luz, eu vou dar um poste, eu vou dar o cimento, eu vou dar isso, não. Ele tem que fazer leis que possam ajudar a comunidade, tem que fiscalizar o atendimento de saúde. Eu vejo pessoas aí reclamando que não tem vaga na creche. Eu vou falar com o vereador lá, o vereador vai arrumar a vaga da creche. Não, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E quem não tem acesso ao vereador, como é que faz? Como é que faz?
Então, vamos lá descobrir o que está acontecendo, que não tem greve. Então, vamos fazer, conversar com o prefeito, falar, olha, tem que abrir uma creche aqui, tem que fazer isso aqui, tal, sabe? Não é assim. Ah, porque eu sei que vereador tem favorecimento de tantas vagas, de tantas coisas, a gente para com isso, cara. O caminho não é esse. O caminho não é esse. O cúmulo do caixão. Eu falei do cúmulo do caixão. Que, fulano arrumou o caixão. O caixão, você vai lá com o cartão da USAF, CPF, e você consegue lá na USAF. Então, não fiquem se enganando por favores que são feitos pessoais. Você tem que ter leis para todos. Para todos. A ciência social sabe disso, ela sabe lei de tudo. E é alguém que a gente precisa. Eu vejo aí, essa questão da saúde mesmo, né? Até então estou sendo neutro, estou falando do modo geral. Mas se você tem na USAFA pessoas que vão lá para poder, né, precisar no médico, tudo, e aí as pessoas falam assim, olha, tem que agendar, a consulta tem que ser agendada, beleza? Aí vai agendar para meio do mês. Aí eu falo, precisa agendar para essa minha outra filha aqui. Não, só pode para um. Por que não pode para não pode para um. Pode para o outro, sim. Pode para o outro, sim. Se agenda para o outro, só um pouquinho mais longe. Mas fazer com que a pessoa volte um outro dia para agendar para outra pessoa, isso é maldade, gente. Isso não pode acontecer. Tá? E outra coisa que eu acho muito estranho, que a gente tem que mudar na lei, é assim, querem atender nas USAFAs quem estão agendados. Então, agendado não atende. Aí você vai para o pronto-socorro, chega no pronto-socorro. Eu estou na minha coluna. O que o pronto-socorro está esperando? Pronto-socorro. O pronto-socorro está esperando o quê? Baleado, esfaqueado, pessoas que estão com hemorragias, pessoas de pronto atendimento, coisas rápidas. Então, faz o meio termo. Se existe atenção primária, secundária, terciária, e por que não fazem também a questão dessa saúde, o meio termo? Já que um é porque tem que estar agendado, o outro tem que estar morrendo, e cadê o do meio? A gente precisa mudar muitas coisas, muitas políticas públicas que a gente precisa mudar. E a gente só vai mudar quando escolhemos pessoas envolvidas com a população, porque sabe que o que ela passa, o que ela precisa e o que é melhor para ela. E como é que a gente consegue isso? Ouvindo as pessoas. Vá no bairro, escute a população. Não venha porque alguém indicou, porque alguém está mandando, porque eu consegui isso, eu consegui aquilo. É para todos. É para todos. Certo? Bem, é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, que vocês pensem bastante o que vocês vão fazer, porque o que fizer de errado só daqui a mais 4 anos. E aí é muito tempo. Hoje estou dando uma pincelada, mas próxima semana eu vou entrar mais a fundo, né? A gente está dando aqui, Jerônimo, né? Nós estamos dando aqui uma pincelada, mas a gente precisa entrar mais a fundo nisso, né? Principalmente nessa questão de pessoas que você nunca viu e aparecer do nada, né? Só aparece agora nos 4 anos. Então, esse povo que se aparece a cada 4 anos, gente, risquem do caderno de vocês. Essas pessoas que não fizeram projetos, não tem leis que beneficiem a comunidade, risque do caderno de vocês, porque vão ser mais 4 anos sem nada a fazer. Isso é fato. Pode ter certeza que isso é fato. Bem, vamos ouvir aqui o que tem meu povo aqui. Claudete. Claudete falou uma coisa muito, muito certa aqui. A educação é dada pelos pais. A educação é dada pelos pais, né? Aqui. A educação é dada pelos pais, escolas e culturas. A educação é dada pelos pais, a escola e cultura. Os pais estão sem educação. A gente sabe, gente, que antigamente as famílias eram mais unidas, mais felizes. O pessoal se separava menos, né? Não tinha tanta violência assim como está tendo hoje, essa questão do feminicídio, né? E se tinha, não era declarado, né? Mas vivia todo mundo feliz, né? Tanto é que se separavam
demoravam muitos anos para separar, ou então sua separação era só a morte mesmo. Mas a gente sabia que naquele tempo tinha um provedor. Mas ele trabalhava, chegava em casa, as crianças estavam todo mundo limpinha, ia jantar todo mundo junto, esperando o pai para jantar, e a gente tinha toda uma história, né? Eu lembro que quando a gente ia comer, minha mãe falava assim, ó, a coxa é do pai. E a gente respeitava que a coxa era do pai. Mas a gente comia outras coisas, eu adorava comer asa, né? E a gente comia asa, pescoço, a gente comia o que tinha. E a gente era feliz, que a gente tinha uma família unida. E, e aí, quando a mulher decidiu ser empoderada, decidiu, né, trabalhar também, acabou-se por se perder um grande elo. A essência, porque a criança é o meio em que ela vive, que ela absorve, que ela aprende. Só que quando os dois trabalham, e às vezes a criança fica na mercê, fica a cuidados de terceiros. E às vezes esses terceiros também já têm outras coisas a fazer. E acabou-se essa questão da educação. Hoje os filhos, vejo os filhos responderem os pais, eu vejo os filhos não respeitarem nas escolas, né? E aí, às vezes, não há punição para alunos que estão passando que não sabem ler, né? E aí é muito complicado. Falar de família, de tudo isso é muito complicado. Mas a gente tem que entender o seguinte, que a gente tem que mudar esse mundo. Não vamos mudar tudo nem a todos. Mas a gente precisa mudar como as coisas estão indo. Questão de ladeira abaixo, né? E sem freio, Eu vejo aí, antigamente, quando os pais falavam assim, minha mãe falava assim, vai para a escola, faz a escola de direito. Ai de você, se o professor mandar um recado. Ai de você, se eu souber que você aprontou. Não era mais ou menos assim? Era mais ou menos assim. E aí a gente chegava em casa, olhava o caderno, estava tudo certinho, não tinha castigo, não tinha nada. E aí era uma geração de ferro, uma geração de força, uma geração que não tem mais. E se não voltarmos a fazer com que essa geração volte a ser um pouquinho que seja do que éramos, vai ficar muito difícil isso. E a gente começa a fazer com que isso aconteça quando colocamos lá pessoas que pensam como nós, que sabem a dificuldade que a gente passa, que a gente enfrenta, né? Então é isso, minha gente. É isso. Isso aí. Lembra disso, Nicéia? Que a mãe falava assim, vai para a escola, se tiver algum recado do professor, você vai ver. Hoje as escolas particulares têm isso, mas a gente não pode ir nas escolas particulares, né? Que muita gente não pode. Mas eu tenho escola, que eu não vou falar o nome aqui, mas tem escola realmente que tem aquele bilhetinho na escola, né? Tem aquele bilhetinho na escola, como está o aluno? Aí é castigo, né? Outra coisa que é muito importante que eu vejo nas escolas, né? Geralmente é na creche. A gente tem que fazer coisas que possam melhorar. Uma das coisas para melhorar, que eu gostaria muito que acontecesse, era a implantação de alguém da saúde nas creches. Não é por nada, não é que vai medicar, que enfermeiro não tem como medicar. Mas às vezes a criança vai para a escola, né, com a receita de que pode tomar de pirona, alguma coisa ou outra. E às vezes a mãe deixa a criança na creche, porque ela precisa trabalhar. E aí, de repente, ligam para ela, olha, tua filha está com febre. E às vezes a pessoa trabalha longe, trabalha em Santos, trabalha em São Vicente, às vezes não tem parente próximo aí e vem desesperado para ver isso. Então, seria um projeto da gente estar vendo essa questão de pessoas da saúde dentro das creches, dentro das escolas. Seria muito importante, né? Trazer um vínculo maior para que as coisas pudessem acontecer. Que é realmente, a gente aprende as coisas em casa, a escola é um complemento,
Não é atribuir para a escola a educação que a criança tem que ter em casa. Mas a gente precisa fazer projetos para que essas coisas venham para dentro da escola de uma maneira mais suave, né? Para ensinar, para completar nessa educação. Beleza? Vamos lá. Hoje o espaço contra o professor. Isso aí, antigamente bastava os pais olhar para a gente e a gente já sabia que os pais falam, as crianças não estavam risadas da cara dos pais, não respeitando ninguém. Nilce. Complicado, é mais ou menos isso. Então, gente, o que a gente precisa? Vou terminando por aqui, né? Mas volto a dizer para vocês. Aquele vereador que só lembra de você nos 4 anos, esquece. Aquele vereador que não vai na comunidade ver os seus problemas, esquece. Aquele vereador que só quer ajudar você, também esquece. Que ele tem que ajudar toda a comunidade. Então, pensem bem o que vocês vão fazer. Pensem bem. Para que depois não adianta chorar, porque 4 anos não passa tão rápido assim. Demora um pouquinho. Tá bom? Então, vê se não tem mais nenhuma pergunta e aí a gente acaba a nossa live por aqui. Tá bom? Só um trechinho para a gente estar consciente, né, dessa situação, da nossa responsabilidade de como cidadã está votando, está levando adiante o que a gente quer, que é uma saúde melhor, uma educação melhor, uma qualidade de vida melhor. A gente até consegue algumas coisas, mas o projeto vem de lá de cima. Vem de lá de cima, que eu digo é da Câmara. Vem de lá de cima dos gestores. E é esse que a gente precisa mudar. Tá bom? Eu acho que por aqui a gente acaba. Vamos mudar a Praia Grande. É isso que eu quero. Vamos mudar para a Grande. Praia Grande. Então é isso. Por uma cidade melhor, por uma saúde mais justa, por situações que possam dizer a política agora tem uma outra cara. É isso. Então, meus amores, vou me despedindo de vocês, agradecendo esse momento. Foi até rápido, né? Nossa conversa foi rápida, né? E aí, semana que vem, a gente se aprofunda mais. A gente se aprofunda mais. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês aqui. O que vocês acham? Eu vou fazer essa tarefa para a semana que vem. O que vocês acham que precisa melhorar no bairro de vocês? Primeira pergunta, vou até escrever aqui. O que você acha que precisa melhorar? Semana que vem. Precisa melhorar no bairro de vocês. Segundo, o último vereador eleito, o que ele fez? Se você sabe alguma lei, sabe alguma coisa que ele fez. Terceiro, vale a pena renovar o seu voto? Nesse vereador. Né? Nesse vereador. Essas perguntinhas aí, para mim, tá bom demais. Se tiver mais alguma, a gente faz no meio do caminho. Mas eu quero que vocês me tragam essas respostas aí, tá? Que precisa melhorar no bairro de vocês. O último vereador que vocês escolheram. Ele estava preso, parece. Tá. Geraldo falou que ele estava preso, só apareceu agora. Que comentou, ele tava preso. Ah, estava preso?
Eles não aparecem, eles estão sequestrados. Então é isso, gente. Nessas 3 perguntinhas aí, a gente pode fazer muita coisa. Muita coisa. Certo? Então, boa noite a todos. Muito obrigado por vocês estarem aí. Pensem em tudo que eu falei, que nós conversamos, que é muito importante. E eu quero, semana que vem, essas 3 perguntinhas. Tá bom? Um grande beijo. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Tchau.